E aí, galera, tudo bom com vocês? Fazendo um outro react aqui do vídeo do PrimoCast, que é o podcast do Primo Rico. Ele está conversando com o Ruiter sobre dinheiro, sobre enriquecimento. Vou colocar aqui alguns vídeos do Ruiter. Ah, Ruiter, como é que foi a viagem com seus amigos? Tem vídeos? Me mostra os vídeos. Eu sou um homem hétero. A galeria de um homem hétero é uma viagem de amigos. Basicamente só tem os seus amigos bêbados. Pensada, duas coisas que você tem que sempre recusar na sua vida. A primeira, droga, e a segunda, você botar alguém de laranja te chamando pra subir uma montanha. E aqui eu vou reagir e a gente vai entender qual que é o pensamento do Ruiter em relação ao enriquecimento. Fechou? Eu vou reagir, espero que vocês gostem. E se você já está aqui, já se inscreve, já dá o like e já compartilha. Esse aqui é o vídeo que a gente vai reagir como Ruiter se tornou milionário. Então, a forma que ele viu o dinheiro. Bora lá. Cara, vamos lá, vamos pensar aqui então. Ó, 5 pessoas ricas financeiramente. Financeiramente. Ruiter, Ó, tá bom. Ruiter. Ruiter, Tá, Flávio Augusto, Thiago. Bruno Perini tá, e o quinto. Ah, pô, é Neymar. tá bom. Neymar. 5 são ricos financeiramente, o tá? homem. É. Vamos lá. Ruiter, cara, vendia cachorro quente, mano. Olha que loucura. Olhava carro, vendia cachorro quente, É, tentou morou vender de carro e favor, conseguiu. morou de favor e tal. Madeireira. Cara, Neymar. Acho que ele veio da favela? Não, Neymar. Veio da favela, Neymar? Neymar não. era... Mas eu acho que sim, acho que sim. Mas era bem Tinha humilde, uma- era bem tinha uma humilde. vida rica, É, eu não já tinha vi vida vida rica, rica, não tinha Veio de vida baixo. Sofridinho. Cara, cara, primeiro eu vim de uma vida boa, aí a gente caiu financeiramente, mas mesmo assim minha família não deixou faltar nada. O que eu acho que ele está dando exemplo? Que todos eles tiveram um passado. Né? Então, o Ruiter vendia cachorro quente, o Neymar veio da favela. Todos eles vieram de pouco recurso para hoje ter muito recurso. Eu acredito que seja isso. Vamos tocar. Mas tiveram o seu desafio. Queria sair de lá, né? Aí a gente teve... Flávio Augusto. Flávio Augusto, pô, pegava, sei lá, 5 horas de ônibus, Ele veio da conta essa favela história, também, né? né? É, foda, E direto e foda, tal. E você falou Perini. Pô, Perini ganhava, sei lá quantos reais ali, jurou morrer pela pátria, ganhava R$ 2.000 por mês. Ganhava alguma de um coisa assim. salário- Paraquedista, ficou com paraquedista e problema tal. de hérnia, teve que operar, É, não sei o quê. mas o que eu tô mostrando aqui? Porque o Rui tá falando sobre a infância e eu acho que as dificuldades, cara, são as coisas que fazem a gente se impulsionar de alguma forma. Seja Sim. pelo aprendizado, seja porque a gente não quer mais estar lá. E às vezes a gente ganha grana, depois começa a cuidar muito dos outros. E às vezes acaba mantendo a pessoa num ciclo de superproteção que impede ela mesma de crescer depois. Total. Não é? A gente acaba alejando às vezes as pessoas, né? Mas aí você tava continuando. Poxa, saiu do hot dog, que não deu certo a barraquinha. E dali, o que você fez? Depois do cachorro quente, qual que foi a próxima empreitada pra você tentar chegar no seu objetivo? Então, eu saí da... Depois de várias coisas não terem dado certo e eu ter permanecido, eu na concessionária ainda, eu quando fui vender, eu esqueci de contar essa parte, que eu não conseguia atender as pessoas na porta. Chegava pessoas na porta, que era pelo marketing do pessoal lá. Mas peraí, como que é? Você já tinha gente na porta Perdão, chegando? perdão. Na Pô, já concessionária tem entraram na pessoas que concessionária, entram pela... que só vem pra concessionária. Tipo, ninguém chamou. Ele não foi captado. Ele viu aquela concessionária e entrou pela porta. Ah, tem uma coisa nova. Eu não sabia que ele tinha trabalhado em uma concessionária. Conheço algumas coisas do Ruiter, mas não sabia que ele tinha trabalhado em uma concessionária. Pelo que deu a entender, ele tinha um pouco de dificuldade ali de conversar com as pessoas que chegavam. Tinha dificuldade em vender. Acho que acaba sendo meio comum aí para quem não é do meio, né? Aí Meio tem uma comum para horda quem não é de do vendedores meio. pra atender. Aí A tinha fila, né? 14 vendedores, sei lá, para atender. As chances eram baixas pra mim pra atender. E eu quis pesquisar uma maneira de trazer mais gente. E eu vi que dava pra fazer anúncio no Google Ads pra região, pra quando a pessoa pesquisasse sobre carros Entendi. novos ou usados pra comprar. Podia cair num WhatsApp meu e não. Só que eu não consegui vender. Eu desci pra lá. Só que eu tinha aprendido isso. E eu fiquei curioso sobre continuar estudando sobre isso. Quando um amigo meu mostrou que estava vendendo e ganhando dinheiro online, eu fazendo outras coisas, na época eu tentando ainda, tudo dando errado e eu tentando isso, um amigo meu mostrou que ele estava vendendo um produto online e tinha ganho R$ 30.000 no dia. No dia? No dia. Que ano isso? 2019, final de 2019. Final de 2019. Aí mas dá pra sacar isso? Porque tinha acabado de vir uma onda de pirâmides. Entendi. Eu até tentei participar de uma, só que eu não tinha credibilidade pra chamar ninguém. Mas eu não sabia. Caramba, ele falou que um amigo dele ganhou R$ 30.000 em um dia. E o que que seria essa pirâmide? São pirâmides financeiras, né? Teve agora ainda tem, mas teve um período aí que teve um pico absurdo, assim, que toda semana, todo mês, era alguém preso por estar fazendo pirâmide financeira. O que que é? Quando alguém chega te prometendo um ganho com alta segurança e sem risco algum. Então, se você não sabe o que que é uma pirâmide financeira, basicamente é isso, tá? Promete ganhos. Ah, você coloca 1.000 e pega 2.
coloca 1.500 e recebe 3. Então, toma cuidado, que esse tipo de coisa ainda existe, mas Sabia que era com pirâmide. menos recorrência. Aí eu consegui ganhar uns 10 mil reais, assim, eu reinvesti na pirâmide e ela quebrou. Mas, tipo assim, porra, a felicidade do pobre dura muito pouco. Aí eu até perguntei pra ele, mas isso aí deve ser pirâmide, né? Porra, o cara ganhou 30 mil no dia num negócio lá, vendendo. Aí dá pra sacar isso aí? Aí ele me mostrou ele sacando, não é possível. Aí ele me chamou pra ser afiliado. Aí eu vi que a barreira de entrada era baixa. Aí eu fui e criei um produto. Você criou um... Mas calma. Você criou um produto como? Do nada? Calma, deixa eu seguir o O cara raciocínio. saiu, Do nada, saí de lá. vendendo e Não, montou o perdão. produto. Eu quis montar o produto. Tá. O que eu preciso pra montar o produto? Eu preciso de um expert, Tá. só que eu vou precisar fazer anúncio. Porque eu já tinha estudado um pouquinho sobre anúncio. Eu sabia que eu ia precisar de dinheiro pra fazer anúncio. Se eu for precisar de dinheiro pra fazer anúncio, eu não vou ter como lançar esse produto. Então eu tenho que conhecer alguém com um pouquinho de audiência. Tinha um cara que ia aí, num jogo, jogar uma pelada, que ele batia uns 5 mil no story. Aí eu vou pra essa pelada também. Aí eu conversei com ele e apresentei minha ideia. Aí ele, cara, topo, vamos fazer. Aí ele batia 5 mil no story na época, lá no final de 2019. E ele tinha conteúdo de cripto, né? Final de 2019 foi quando o Bitcoin bateu 17 mil dólares. Foi por ali. Então tava muito em alta Bitcoin e ele tava ali em alta falando sobre isso com 5 mil seguidores. Os 5 mil views no story, 30 mil seguidores. Eu falei, vamos lançar um produto de você ensinando sobre Bitcoin, tá em alta. Aí a gente fez uma preparação de 1 mês, 2 meses. Eu queria vender na primeira semana, porque eu queria o dinheiro logo. Só que eu notei que quanto mais você trabalha na copy, na mente do lead para ele comprar, maior ia ser o resultado na hora da venda. Aí eu queria ter vendido em dezembro, só que dezembro talvez não fosse um mês tão bom. Início de janeiro é um mês bom. Aí eu marquei para 6 de janeiro de 2020 o lançamento. E no lançamento, a gente fez uma preparação tão boa na galera, que a gente vendeu no primeiro dia 300 e poucos mil, e tinha boleto, acho que não tinha Pix na época. Aí caiu no dia seguinte mais 300 e poucos mil, então em um dia quase foi 1 milhão de venda. Foi disso daqui pra isso, né, a história. Mas é isso, porque eu tava gravando, porque eu quis gravar isso tudo, porque a minha história, eu já sabia que as pessoas não iam acreditar na minha história. Porque eu sabia que eu ia fazer muito sucesso, e eu ia fazer muito sucesso rápido. Então, tem eu fazendo o lançamento com a câmera aqui, assim, e fazendo o lançamento. Eu só paro de gravar no meio do negócio, porque começa a dar pau em tudo. Mas eu Caramba, cara, ele conseguiu quase 1 milhão aí em um dia. É muito difícil, tá? Você que tá assistindo esse react aqui e esse corte junto comigo, cara, o que ele fez é muito difícil. É fazer lançamento de infoproduto. E, pô, deu muito certo porque ele já tinha um cara que já tinha uma audiência ali, pelo jeito era um público um pouco mais qualificado para comprar o produto, mas é uma estratégia para quem tem conhecimento sobre tanto tráfego quanto copy, quanto várias outras coisas. É que aqui ele fala vários termos técnicos aí. Mas bem interessante a história dele, não conhecia gravo a esse gente lado tá aí indo, eu que falo tinha que dado eu tão vou fazer o certo lançamento assim. ali. Aí eu vendi 1 milhão. Caramba. Você lembra da estratégia que você usou ali no começo? Cara, Mais ou canal menos, a gente jogou os leads todos pra um canal de Telegram. Ninguém nunca tinha feito isso. Ninguém nunca tinha feito isso. Fez essa preparação no Telegram. Hoje é muito popular, só que ninguém nunca tinha feito isso. Preparação no canal do Telegram. Não tinha. Eu pensei que seria uma boa ideia. Aí a gente captava as pessoas pro Telegram e fazia a preparação do lead dentro do Telegram. Não pegou e-mail ou número de Ou seja, telefone. lá no Telegram você alimentava o lead. Você ia basicamente fazendo o lead ter mais consciência Sim. sobre a solução para depois você entregar a solução. Sim. Entendi. E eu fiz esse lançamento, fiz muito dinheiro no lançamento. E foi seu primeiro grande dinheiro. Foi o primeiro. Porra, dinheiro pra caramba. Foi muito dinheiro. Eu tava milionário, só que eu ainda tava pobre. Porque levava 30 dias pra sacar, né? Cara, mas será que vai dar? Porque eu tava incrédulo, não é possível. Será que vai dar pra sacar esse dinheiro? E como que foi pro brother lá que deu audiência, a Cara, ele negociação? falou, eu acho que a gente vai fazer umas 30 vendas. Aí a gente fez tipo 1.500, tá ligado? Eu falava pra ele, a gente vai vender a 1.000. A gente vai vender 1.000. Mas quanto que ficou pra ele e quanto ficou pra você? Cara, ele tinha 33%, eu tinha 33%, meu irmão 33%. Então, a gente fez esse lançamento. Ainda não podia sacar o dinheiro, então eu era um pobre rico. Aí depois que eu já podia sacar o dinheiro, eu sou cagão. Aí eu fui num contador que ficava em cima de uma borracharia, meio salário mínimo. Eu perguntei, o que eu tenho que fazer aqui pra... Aí ele, não, tem que emitir a nota. Caralho, aí vai atrás de emitir a nota. Aí tem que emitir a nota pros compradores, aí pagar o imposto, não sei o quê. Eu fiz tudo certinho, aí eu saquei pra minha conta. Aí eu, não é de verdade isso não. É possível. Caraca. Aí eu contei assim pro meu pai. Aí ele também não acreditou muito, óbvio. Do nada eu tô milionário. Do nada. Do nada eu tô milionário. O que aconteceu? Né? Nem minha mãe, no meio disso. Mas o do nada, eu acredito que ele tenha cortado boa parte da escolha, mas o do nada
nunca é do nada, né? Então ele provavelmente continuou estudando um pouco mais sobre ads, sobre o meio ali de lançamentos, né? Não foi o do nada, tô milionário. Nunca é do nada, né? Ele provavelmente se preparou muito para isso. Uma das primeiras vezes aí, pelo que eu entendi, a primeira vez já deu muito certo, mas ele se preparou muito. Então é aquele lance da oportunidade encontra a sorte. Então ele estava muito preparado, né? Então o preparo dele fez ele ter sorte. Então sempre quando a gente está preparado e encontra a sorte, e tem uma oportunidade aí no meio, né? Oportunidade seria a sorte. E ele conseguiu ser muito bem sucedido aí no primeiro lançamento dele. Quebrou o meu telefone. Jogou o meu na privada, Mas por quebrou. quê? Porque a gente tava fazendo essa preparação dos leads e ficava o dia inteiro no telefone. E meu pai falava pra gente sair do telefone e arrumar um emprego. E aí meu pai quebrou meu telefone. Fiquei sem telefone. Aí eu peguei um G7, consegui com meu tio, que ele trabalhava na Casa e Vídeo. Aí ele me arranjou lá porque ele tinha um crédito pra poder pegar. Eu peguei um G7 pra mim e pro meu irmão. E é porque ele quebrou os dois, tá ligado? Caraca. Aí a gente continuou no lançamento, fez o lançamento, vendeu. Aí eu notei que na plataforma que eu usava até então, que tinha uma grade de afiliados, de produtos para afiliação. Aham. Quando eu fiz o lançamento, o produto foi lá para cima. Explica o que é isso pra Tá. galera. Tipo a empresa que eu tenho, a Kirvano, que você hospeda e vende um produto online, qualquer que seja o produto online, lá tem uma vitrine com os melhores produtos. Tá. Muitas vezes a pessoa talvez não tenha um especialista para lançar um produto, ou não tenha a capacidade de fazer um bom criativo, com uma câmera boa, né? Um criativo, um anúncio bom. Então tem pessoas que pegam que são produtos bons que estão nessa vitrine, aí você pode se afiliar a esse produto e você pode vender o produto dessa pessoa e ganhar um percentual dessa venda. Que é basicamente você, um afiliado é você vender o produto de alguém e ganhar comissão. Sim. Certo. Aí a pessoa disponibiliza anúncios, as copies que você pode usar, as estratégias que estão dando certo, os funis, te passa tudo. Aí eu troquei a capa do meu produto pra... Todo mundo dava 45% de afiliação. Eu troquei a capa do meu produto pra 55% de afiliação. Aí um outro concorrente subiu pra 55%, eu botei 65%. Aí eu peguei muito afiliado. Aí eu notei o que os afiliados queriam também, estudando isso. Aí os afiliados eles querem vender e eles querem bons criativos, uma página de venda que converte e um bom funil. Aí eu vou ficar o dia inteiro criando os criativos. Às vezes o expert nem queria, eu gravar por conta própria os criativos. E eu nem era o expert. O que os afiliados queriam que você falou? Os afiliados queriam, essencialmente, muitos, quando estão começando, não ter muita dificuldade para... Afiliado, deixa eu explicar um pouco melhor. Afiliado é quando você vende o produto de outra pessoa, um produto digital. Você se afilia naquele produto. Então, por exemplo, tem o produto do Primo Rico, é o curso dele, vamos dar um exemplo. E aí a pessoa se afilia àquele curso. Então a pessoa vende aquele curso, mesmo não sendo dela, sendo do Primo Rico, ela recebe uma porcentagem por isso. Basicamente é assim que funciona o afiliado. Também tem que estudar, não é tão simples assim quanto parece. Ah, e se você tem interesse em investir o seu dinheiro, se você ainda não investe e tá com um pouco de receio, um pouco de medo, não quer começar a investir sozinho, eu posso te ajudar com isso. Eu trabalho com consultoria financeira. A descrição, o link tá aqui na descrição da minha consultoria. Então pode clicar lá, vai direto para o meu WhatsApp, a gente pode conversar lá, marcar uma reunião e começarmos a investir o seu dinheiro sem medo, sem preocupação e de maneira leve. começar, e eles querem fazer logo a primeira venda para ver que aquilo funciona. Só que você falou que eles queriam um bom copy. Então eles queriam um bom criativo, um bom anúncio, uma página de venda que converta e um funil, né? Uma estratégia junto com uma copy, o que eles podem usar para converter, um funil de ManyChat, caso seja o ManyChat que dá certo, ou ao Telegram, o que é que tá dando certo, explicar para as pessoas e passar para elas. Aí desde então, o meu trabalho foi fazer as outras pessoas terem sucesso. Desde então. Depois, no meu primeiro mês na internet, eu ganhei dinheiro fazendo as outras pessoas ganharem dinheiro. O meu foco total sempre foi ajudar os afiliados, disponibilizar o melhor produto para os afiliados, descobrir as melhores estratégias para os afiliados, pagar melhor para os afiliados e dar o melhor serviço e mais transparente para eles. Que é o que eu faço hoje com a Kirvano, que é o que eu faço hoje com todas as minhas empresas. Descobrir o que é melhor e disponibilizar para eles. E em caso eles tenham um problema ou alguma solicitação, ouvir cada um, por menor que seja, e colocar, por exemplo, se for uma coisa de programação, a gente vai botar na fila para programar. Pode ser uma pessoa pedindo. A gente pode não ser uma urgência, mas em algum momento aquilo ali vai entrar e a gente vai fazer para fazer o melhor para aquele produtor ou afiliado. Você acha que foi importante na sua jornada você ter
Primeiro feito. Que massa, né? Eu acho que esse lance de ajudar o próximo é muito importante. O lance do servir, sempre resolver o problema de alguém, a gente acaba se beneficiando também, né? Porque todo mundo tem um problema. E por que não ajudar a pessoa? Por que não resolver o problema dela e ter um ganho com isso? Não tem problema nenhum, né? Outras pessoas darem certo, pra depois você focar em você começar a crescer nas redes sociais? Ou Então, você acha que só. Não. Então, eu dei muito certo fazendo isso, fazendo os outros terem sucesso. Aí eu notei que eu precisava de mais pessoas para eu ajudar mais pessoas a terem sucesso, que assim eu teria mais sucesso. Massa, é o lance do servir, né? Se você tá curtindo, chegou aí a 12h38 de React comigo. Aproveita, já dá um like, se inscreve aqui, fortalece o canal. Tô começando, tenho vários projetos aí interessantes pela frente para trazer aqui para vocês. Então, se inscrevendo e curtindo aqui, você vai me ajudar muito. Bora continuar. Aí eu falei, cara, eu vou criar um Instagram. Eu tinha um Instagram pessoal, eu criei um Instagram novo. Aí eu comecei a postar os meus resultados, né? E viralizava muito, porque era muito resultado na época, sem eu vender nada ali. Eu nunca vendi nada no meu Instagram. Até hoje eu nunca vendi nada e na época eu não vendi nada no meu Instagram. Eu tinha anúncios com a minha imagem, que rodavam, que eu disponibilizava para os afiliados. Só que eu, no meu próprio Instagram, nunca botei um link. Então, eu sempre pregava isso e falava, cara, você pode ganhar dinheiro sem aparecer. Porque eu ganho dinheiro sem aparecer. E aí lá atrás eu falava, a gente disponibiliza imagem de outra pessoa para você vender. Para você vender sem aparecer. E tem estratégias orgânicas que você pode vender sem gastar dinheiro também. Então eu sempre ficava nessa. E eu tinha uma vida legal, né? Eu sempre gostei de uma festinha. Aí às vezes eu dava umas festinhas. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, uma preocupação grande que eu tinha era de voltar a ser pobre. Então eu não gastei o dinheiro. Eu peguei aquele dinheiro, eu já tava ganhando. No primeiro mês, eu fiz 1 milhão. E no mês seguinte eu já fiz 1 milhão de novo, fiquei fazendo 1 milhão. E em julho desse mesmo ano, eu fiz 6 milhões. Vendendo No o quê? perpétuo. Cara, olha que absurdo. Além dele conseguir fazer muito dinheiro, ele conseguiu segurar esse dinheiro, que é o que a maioria não consegue, né? É muito diferente você acumular patrimônio e aumentar a sua renda. Então aqui ele aumentou muito a renda dele. Sei lá, ganhava 3, 5 mil por mês e do nada foi para 1 milhão em um mês, 2 milhões em outro mês, 6 milhões em um dos meses. E ele não foi gastando, ele fez ao contrário, ele segurou esse dinheiro com ele com medo de voltar a ser pobre de novo. Então, pô, tá aí um insight interessante. Quando tiver em alguns momentos da sua vida você ganhar muito dinheiro, um PLR, um 13º, é que não vamos usar este caso aqui porque é totalmente fora da curva, mas em algum momento que você ganhe um dinheiro ali significativo, cara, tenta não gastar com besteira, tenta não gastar de uma vez, sabe? Tenta usar a inteligência para manter esse dinheiro com você e não deixar ele escorrer pelas suas mãos. Eu vou explicar. Aí eu só fui. Aí a gente tava morando com o avô, fui pra um apartamento de R$ 1.700, o aluguel. Eu tenho meu vídeo entrando nesse apartamento, falando, nossa, olha isso aqui e tal, foi incrível. Foi uma sensação melhor eu ir de morando de favor pra esse apartamento do que na mansão que eu morava aqui, pra uma mansão em Los Angeles, sem comparação. Eu tinha um Voyage 2009, com 114 mil quilômetros rodados, mais ou menos. Nossa. Aí eu fui morar nesse apartamento, fiquei nesse apartamento até eu juntar 10 milhões. Não queria gastar o dinheiro, de forma alguma. Quando eu juntei 10 milhões, eu fui pra uma cobertura de triplex, mas 14 mil reais por mês. Ganhando mais de 1 milhão e com mais de 10 milhões na conta. Isso tudo em 2020. E no final de 2020 só que eu fui. E meu lançamento foi em janeiro. Parece cobertura, né? E eu comprei um carro também, um Argo. 0. Com um Argo ainda? Um Arguinho. Você não foi pra Ferrari igual o mercado atual? Não. Fui pro... Cara, olha que consciência financeira que ele teve. Ele com 10 milhões na conta, ele comprou um Argo. Pra quem não conhece o carro, depois dá uma pesquisada. É um carro meio que quase popular. Ele é um pouco melhor hoje do que um carro popular seria. É tipo, é um carro de, não de entrada, uma entrada, vamos dizer. Seria um Gol há 20 anos atrás, mais ou menos. pro Argo, sem câmera de ré, que tava mais 2 mil reais pra botar câmera de ré, 1.400. Pariu. Não botei a câmera de 10 ré. milhas, você foi pro Argo? Fui pro Argo. Então, O parabéns, Argo. velho. O Argo é, tipo um carro de 80 mil reais. É o, pai, 70 mil é reais. o filho do Palio. É um carro de 70 mil Entendi. reais. Entendi. Então não é um Você carro. até dá Você hoje, pegou é um 50. carro relativamente simples. Tipo, assim. tipo assim, o que o mercado às vezes a gente conhece do cara que faz um lançamento de 1 milhão. É um Palio. Ele mano. pega um carro de 1.500. Ele financia uma Ferrari de 1 milhão e 500, aluga uma casa no Tamboré por 35 mil e ele só fez um lançamento de 1 milhão. Tá falando que, tipo assim, o Vitor com 10 milhões na conta ele ainda comprou um carro popular. Fazendo mais de 1 milhão no mês. Comprou um carro Parabéns, popular. cara. Cara, aí Eu eu... ando de Argo.
Porque eu sabia que precisava juntar dinheiro pra ter uma segurança. É porque Você viu? Até eles estão em choque pelo valor que ele tinha na conta e o valor do carro que ele comprou. Ele foi muito consciente. tava muito próximo, eu acho. Tipo, você saiu da merda há menos de um ano. Eu acho que o medo era muito grande de voltar pra merda. 99% pega ali, já começa a gastar, já amplia. É. E outra coisa foi que eu tive que me segurar, que foi mais difícil, muito mais difícil do que comprar um carrão pra mim, um apartamento grande, era de ajudar a minha família, porque eu tenho uma filosofia que é ensinada todo dia pra quem vai num avião. Em caso de despressurização, em Isso. caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no seu filho. Não importa o quanto você ame mais o seu filho do que você se ama. Você tem que estar bem pra você ajudar ele. Se você botar a máscara nele e você ficar sem ar e cair, ele tá fudido sem você pra ajudar ele. Então você tem que estar bem pra ajudar ele. Então não é um egoísmo. É só que você ama tanto ele que você tem que estar bem pra ajudar ele. Na hora eu Primeiro se ajude e depois ajude os outros. É basicamente queria isso. o quê? Bom, Eu queria na hora comprar um carro pra minha mãe, pro meu pai, um apartamento pra minha mãe, um pro meu pai, muito menos do que um pra mim. Tanto que quando a gente pegou esse apartamento, a gente pegou o apartamento, eram 3 quartos. Meu irmão tinha um quarto, minha irmã tinha outro quarto, não, minha mãe tinha um quarto, minha irmã tinha outro quarto, e eu e meu irmão dormíamos no mesmo quarto. E a gente fazia o dinheiro, só que a gente sempre preferiu ver eles bem do que a gente. Então, era muito difícil isso, você se segurar nisso. Porque você, às vezes, fica com vontade de começar a ajudar as pessoas que você ama. Aí, cara, você de repente foi fiz meu lançamento de 1 milhão, Tá ruim? fiz meu lançamento de 1 milhão pra depois lancei 1 milhão, 1 milhão, 6 milhões, 10 milhões, plá! Assim, ó, conta um pouquinho mais dessa trajetória. Isso aí foi até final de 2020. Aí no início de 2020, isso? Não, mas tipo assim, nesse um ano, quantos milhões você fez? Eu consigo puxar lá no relatório e mostrar certinho. Mais ou menos, mas mais ou menos. Mais de 20. Em um No ano você primeiro fez ano. 20 milhões. Caramba. É. Que coisa, hein? Tem lá no... caraca, velho. Que loucura, hein? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Parabéns, Witter. História legal, velho. Acho que não dá pra mentir, né? Tem no imposto também, né? Que não dá pra mentir também, menos ainda. Tá. Mas Mas você vende o quê? Porque o primeiro foi o de criptomoeda, que você Perdão, falou. eu falei que eu montei a minha imagem. Uhum. Eu comecei a falar isso porque eu sabia que eu ia poder captar mais gente. Aí eu fiz, um amigo meu me chamou pra ser professor de um curso que ele tava lançando. Aí ele me deu 23 e pouco por cento, ou 27%, não lembro. Pra eu gravar uma copy também, uma parte do curso. E eu já tinha resultado. Não foi o inverso. Né? Que às vezes as pessoas têm resultado lançando o curso. E aí eu lancei isso. Não postei o link no meu perfil. Nunca postei link, nunca vendi realmente nada no meu perfil. Tanto que não tem print, não tem vídeo disso, não tem nada. Mas porque eu não vendi. isso você usa meio como uma estratégia, assim? Tipo, cara, não vendo nada, não Não vendo boto nada o link porque aqui. é a prova de Porque no final que... das contas você vende, né? Mas não bota o link. É a prova de que eu falava para as pessoas que eles podiam ganhar dinheiro sem aparecer Tá. e também, quando eu explicava sobre orgânico, sem ter dinheiro nenhum. Eu vivia o que eu falava. Baita corte, muito bom. O Witter contando um pouco da história dele de lançador. Mas se vocês quiserem entender depois, ó, tem um episódio completo. Vou deixar o link desse aqui para vocês, se vocês quiserem ver esse corte. Mas depois, como eu disse, tem um episódio completo, se você quiser ver o episódio todo. Aqui conta um pouco da história do Witter. Muito bom, muito bom. Gosto bastante do Primocast. Eu achei que eu já era inscrito. Então, vou me inscrever aqui. Você também, aproveite e se inscreva. E se você chegou até aqui, curtiu o vídeo, curtiu o react, fez sentido para você, já deixa aquele like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!